Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa quarta-feira, 12 de junho. Cá estamos nós para poder repercutir essa bela vitória do Botafogo que nos coloca na ponta da tabela, pelo menos momentaneamente. A gente tem que esperar o desfecho dessa oitava rodada, que só vai terminar na quinta-feira. Hoje a gente tem o jogo da Seleção Brasileira e aí amanhã todas as demais equipes vão a campo para poder se enfrentar e a gente vai saber, de fato, qual a posição do Botafogo ao fim dessa oitava rodada. Mas independente disso, se é líder ou não nessa oitava rodada, o fato é que o Botafogo está brigando na parte de cima da tabela mais uma vez. E jogando um futebol muito consistente. Arthur Jorge tem um domínio completo sobre o seu grupo, tem um trabalho tático que vem se desenvolvendo cada vez mais e a gente consegue perceber um Botafogo competitivo. Eu quero trazer aqui para você algumas declarações do nosso treinador, declarações também da imprensa repercutindo essa vitória do Botafogo, a maneira como o Glorioso se comportou e, naturalmente, falas também do Fernando Diniz. Jogar no tapetinho é praticamente como jogar na altitude. Teve disso. Teve também confusão do Mário Bittencourt na saída do estádio Newton Santos. Enfim, meu irmão, teve muita coisa acontecendo e um verdadeiro massacre do Botafogo que não se refletiu no placar, infelizmente. O Botafogo poderia tranquilamente ter feito 4, 5 ou até mais para cima do tricolor das Laranjeiras. Vamos trocar uma ideia sobre isso, Fogão, só que antes de mais nada, eu te convido por gentileza a deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, nós já estamos a 250 inscritos dos 48 mil, e é sempre importante lembrar, a gente tem o objetivo de bater essa meta até o dia 17 de junho. Faltam, portanto, 5 dias para a gente poder alcançar os 48 mil e com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza. Sempre destacando a programação do dia, temos esse Radar Alvinegro, teremos a tradicional live da hora do almoço, Fala Fogão Shorts, o Radar Alvinegro segunda edição, muito conteúdo sobre o Glorioso para vocês. Então dá aquela moral, fortaleça e se quiser fortalecer o trabalho, para além do seu like e da sua inscrição, você pode utilizar o botão Valeu, que está aqui abaixo do vídeo, pode mandar o seu pix para falafogão@gmail.com ou ainda tornar-se membro aqui do canal, fortalece demais a partir de R$5 por mês. Fechou? Dito isso, vamos em frente, Fogão. E para começo de conversa, quero trazer aqui uma declaração do lado derrotado. Fernando Diniz, na coletiva pós-jogo, disse o seguinte, abre aspas, o Botafogo jogou melhor que a gente, mereceu ganhar até de mais gols. A análise contundente e fria é essa. Tiveram muito mais volume, correram mais, guerrearam mais e mereceram a vitória. Não houve surpresas táticas no jogo. É um time que a gente sabia que ia subir um pouco mais a marcação. E eles iam jogar de uma maneira mais alongada, jogadores rápidos e altos na frente. É interessante observar que o Fernando Diniz, ele apresenta um cenário onde ele sabia o que o Botafogo ia fazer. E mesmo assim, ele deu o campo que o Botafogo queria. Ele colocou a linha de zaga do Fluminense várias vezes lá em cima. Se você sabe que o Botafogo vai jogar assim e você dá essa arma ao adversário, a derrota ela é mais do que justificada. O Fluminense tem um time interessante no papel? Tem. Mas no jogo do Fluminense não encaixa com o jogo do Botafogo. O Botafogo consegue sempre se sobrepor. Não à toa são 5 vitórias seguidas. 1-0, 1-0, 2-0, 4-2, 1-0, sendo que esse último 1-0 foi falso, porque a gente precisava e poderia ter feito muito mais. Sempre importante lembrar, saldo de gols é critério de desempate. E nesse Campeonato Brasileiro tão disputado, é bom você fazer a sua parte, construir um bom saldo, número de gols marcados, número de vitórias, que por sinal o Botafogo já tem 5 nesse Campeonato Brasileiro. O Diniz, inclusive, completou dizendo o seguinte, não acho que se treinar um dia antes da partida, a gente vai se adaptar ao sintético. Muito difícil isso. O Atlético Paranaense disponibiliza. Eu já fiz isso, já treinei. E muda muito pouco para quem joga sempre. Não dá nem muito para falar do campo quando a gente teve uma performance abaixo como teve hoje. Se eu falar do campo, eu sou terminantemente contra jogar em campo sintético. Muda, é outro jogo, muda muito. Campo sintético é rápido. Os caras encharcam o campo e favorece.
é o mesmo que jogar na altitude. Mas hoje não é o melhor dia para falar isso, porque a gente poderia ter jogado muito melhor mesmo na grama sintética. Essa é novidade, de verdade. Jogar no gramado sintético, molhado, é o mesmo que jogar na altitude. Então tá bom. Então tá bom. O Botafogo, de repente, só chegou a esse resultado por conta disso. É claro que não. O Botafogo jogou bola. O Botafogo é um time muito bem treinado pelo Arthur Jorge. Essa é a grande realidade. O Botafogo está se mostrando uma equipe muito bem treinada pelo AJ. E ó, coraçãozinho para Arthur Jorge, meu irmão. Como eu fico feliz por saber que o treinador tem um domínio amplo do seu grupo, que tem um trabalho tático, que tem riqueza, sabe? Você olha o time do Botafogo, jogo após jogo, você percebe riqueza na preparação da equipe. O Botafogo fez um jogo nitidamente com uma estratégia definida para explorar as fragilidades do Fluminense. Um time que foi estudado. E esse estudo gerando um plano de jogo espetacular. O Arthur Jorge, realmente, cara, que treinador, meus amigos. Que treinador, de verdade. Agora, falando em Arthur Jorge, faço questão de trazer aqui algumas declarações do nosso treinador, porque afinal de contas não pode passar em branco. Abre aspas para o treinador do glorioso Arthur Jorge. O homem, meu irmão, sensacional. Abre aspas. Temos que destacar a importância da vitória, frente a um rival muito difícil, muito competente. Mas é uma vitória justíssima. É uma vitória em que acabamos vencendo por 1-0 e acho que é curto para o que a equipe fez, por como os jogadores desempenharam. Foi pouco mesmo, foi pouco. Foram claramente dominadores. Esse Fluminense é uma equipe tremenda, muito bom individualmente e coletivamente, mas hoje foi um Botafogo que se mostrou muito superior. Foi muito importante a consistência que tivemos. Mantivemos um nível muito alto nos 90 minutos. Houve uma queda natural depois que fizemos 1-0, mas minha primeira palavra para ele é a minha satisfação. A vitória foi importante, mas acima de tudo, foi uma equipe completamente entregue à causa. A dedicação do time do Botafogo, eu vou te falar. E são vários os destaques individuais. Eu, por exemplo, quero começar falando aqui sobre o Tietê. Motorzinho do time. Fase ofensiva, fase defensiva. 2 enfiadas de bola maravilhosas para o Júnior Santos. Dois lances que o Júnior ficou cara a cara com o goleiro por conta da visão do Tietê. O primeiro lançamento, inclusive, o Tietê, ele enxerga o que ele precisa fazer e sem dominar de primeira já faz o passe por elevação. O Júnior sai na cara do gol, bate, a bola trisca a trave. O segundo, o Tietê enxerga o espaço, ele sabe o que ele precisa fazer, ele temporiza para dar a bola no tempo certo, no momento certo. Mas infelizmente o Júnior perdeu novamente. Júnior que desperdiçou algumas oportunidades, foram pelo menos 3 grandes lances onde o Júnior Santos poderia ter balançado as redes, não conseguiu. É preciso manter a confiança em alta, é preciso manter a calma, porque não é porque perdeu esses lances que pronto, acabou a boa fase. Não, nada disso. A gente tem que dar moral para o Júnior Santos. Perdeu os lances, é preciso trabalhar e melhorar. E ele vai fazer isso, tenho convicção, porque o Júnior se mostra um cara muito disposto a ouvir, a aprender. E claro, você pode aprender com os seus próprios erros, verdade seja dita. Um outro ponto aqui que eu quero destacar, agora passando para avaliações da mídia tradicional. Vamos ver como é que foi a repercussão dessa vitória do Botafogo, de acordo com alguns comentaristas. O Lédio Carmona, por exemplo, disse o seguinte: impressionante como tem jogado bem o Botafogo. Já vinha jogando bem com o Fábio Matias e com o Arthur Jorge ganhou uma cara mais definitiva, ainda mais convincente. O Botafogo parece um meteoro, pegou muito rápido com o técnico português. É um Botafogo letal, forte, intenso, mesmo jogando com 3 volantes, não perde poder de fogo. Amassou o Fluminense. E o Mansur, no troca de passes, destacou a atuação do Júnior, que desperdiçou pelo menos 2 grandes oportunidades. Ele não teve precisão, mas a leitura dele do espaço para sair do centro do ataque e buscar o corredor por vezes, fazer parede, correr em profundidade, ele está num momento muito bom. Só não teve a mesma precisão de outros jogos. Esse é um ponto importante, por isso que eu comentei que a gente não tem que... Pô, pelo amor de Deus, o Júnior Santos não pode perder os gols que ele perdeu. Ponto. Não tem nem discussão em relação a isso, mas a gente tem que dar moral.
né? A gente tem que passar confiança ao jogador, porque ele realmente está vivendo uma fase espetacular, um momento espetacular, e a gente quer que esse momento possa se prolongar. Mas em termos de definição, não foi realmente uma jornada feliz do nosso glorioso Raio, mas tem crédito, claro, com a galera, não tem nem dúvida em relação a isso. Outros comentaristas aqui que falaram a respeito dessa vitória do Botafogo. No programa Sport Center, o Paulo Calçado destacou como o Botafogo do AJ, né, é superior àquele que fez um primeiro turno histórico de 2023. Olha só. O Botafogo foi melhor do que o Fluminense e hoje é um time melhor do que o Fluminense. Tem jogado mais futebol. O Botafogo tem uma história que traz do ano passado também, mas hoje é melhor até em relação a 2023. O Luiz Henrique, por exemplo, é um jogador excepcional. Hoje temos um Botafogo nessa edição com o Arthur Jorge, uma equipe segura, que sabe lidar com o tempo de jogo para conquistar e manter suas vitórias. Já o Jean Oddi concordou. Ele disse que houve um massacre alvinegro no clássico diante do tricolor das Laranjeiras. O Botafogo é melhor também como elenco em relação à temporada passada. Hoje assistimos aos jogos e falamos, caramba, é um time para brigar pelo título brasileiro. Para mim, a classificação no primeiro turno de 2023 foi bem além do jogo que apresentou em campo. E nesse ano não. Foi mais um grande jogo. Poderia ter sido 2, 3-0 com facilidade. O Botafogo foi muito superior. O Fluminense não ofereceu nenhuma resistência. Nos 90 minutos foi um massacre do Botafogo. Não tem como você enxergar a partida de uma maneira diferente. Simplesmente não existe tal possibilidade. Foi realmente um amasso do Botafogo. Nós tivemos vários destaques. O Damian Soares foi bem pra caramba. O Cuiabano foi muito bem também. Os dois laterais, mais uma vez, fazendo grande exibição. A dupla de zaga funcionou muito bem. O Barbosa, apesar de ter errado alguns lances com a bola, né, de passe e tudo mais, ele encontra o Júnior Santos no primeiro tempo. Naquela bola que o Júnior chega dominando assim com o peito e já sai na cara do goleiro e chuta cruzado de esquerda para fora. Cortou várias bolas pelo alto Barbosa. O Bastos foi bem pra caramba, por baixo, pelo alto, fez o gol. O lance do gol, então, essa imagem aí que vocês estão vendo, minha Nossa Senhora. O homem sobe no tempo certo, cabeceia certo. Mais uma grande partida do angolano. Mais uma. Bastos realmente está jogando muito bem. A dupla de volantes também bem pra caramba. O Gregory, cara, o Gregory jogou muito, cobrindo, marcando, fazendo falta quando tinha que fazer pra parar o jogo. Meu irmão, excelente jogo do Gregory, Marlon também bem pra caramba, o Tietê motorzinho, Júnior Santos nas movimentações, sabendo explorar os espaços, infelizmente não foi feliz na finalização, o Tiquinho Soares dando aula de pivô e um capítulo à parte, claro, pro Luiz Henrique, que vem numa crescente, é bom que se diga. Quando mereceu a crítica, a gente fez a crítica, mas vem numa crescente. Vem conseguindo apresentar seu futebol, vem conseguindo apresentar um nível de jogo cada vez melhor, e eu espero que siga dessa maneira, porque o Luiz Henrique tem muito talento, e é isso que a gente quer do jogador. Um cara que parte pra cima, que define, que é participativo na fase ofensiva e na fase defensiva. Coletivamente e individualmente, o time do Botafogo deu aula ao Fluminense do Fernando Diniz. Essa é a grande realidade. Foi uma aula do Botafogo de como se comportar num clássico. E a gente espera que seja daí pra cima. E jogo a jogo buscando o nosso objetivo, porque a gente não tem por que acelerar o processo, ficar ansioso pelo que vai acontecer mais adiante na temporada. Jogo a jogo, vamos desfrutar. O Uno a gás com uma escada em cima, vai subindo a ladeira, firme e forte, e ainda vai melhorar porque os reforços chegarão. Alan, Igor Jesus e mais uns 2 aí. Vamos que vamos, Fogão! Tudo lindo, tudo maravilhoso, mas a temporada segue. Quais são os seus pensamentos sobre essa vitória do Glorioso? Deixe seu comentário aqui embaixo e daqui a pouquinho volte aqui no canal, porque afinal de contas teremos muito mais Botafogo por aqui. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.